São três grandes áreas que exigem revisão, que exigem uma leitura cuidadosa. Eu não chamo tudo de revisão, na verdade, algumas dessas questões caem na edição. Então, lembra que a gente sempre diz, tem um momento de criação, aí tem um momento de edição. Então, eu vou falar hoje desse momento de edição. O que você tem que fazer para, depois que você escreveu, depois que você criou, seja ficção, seja não ficção, o que é que você faz para deixar o texto redondo? Tem muita gente que acaba, põe o ponto final e já quer jogar na mão de um revisor. Isso, crianças queridas, é um erro, tá? É muito interessante que você, como autor, como autora, assuma a responsabilidade sobre o seu texto e volte para ler, prestando atenção em algumas coisas. São três áreas importantes e dentro delas vou falar um pouquinho. Primeira são os erros ortográficos e a gramática. Né? Essa é uma área importante. Essa é a área, aliás, que os revisores com mais facilidade mexem. Então, essa é uma área que dá para contratar a gente. Mas, se você puder dar uma passada, é muito interessante. Eu vou comentar os erros mais básicos, mais comuns. Tá? A segunda área é a área da clareza. Tanto na ficção quanto na não ficção, você tem que ter certeza que aquilo que você quer contar, que você quer explicar, está sendo compreendido por quem lê. Isso não é tão fácil, mas vamos dar as dicas como é que você faz, porque é extremamente importante. Muitas vezes as histórias pecam por falta de clareza. E a não ficção mais ainda, né? O terceiro é uma área que eu chamo de gordura. Que precisa ser tirada. É mais interessante o texto ser meio magro, tá, gente, do que gorducho. E não pode ter a barriga que eu tenho, tá? A arte de cortar, né, Laura? Exatamente, que é uma arte que deve ser muito praticada. Os melhores escritores do mundo sabem o que tirar. Eles sabem montar, eles sabem criar e depois eles sabem o que tirar para deixar o texto mais elegante, mais interessante. Então eu vou comentar essas três áreas que eu acho que são muito importantes que autores e autoras deem uma olhada no próprio texto. Tem uma pergunta: vale a pena, depois do livro escrito, fazer um hiato de uns 3 meses longe do manuscrito e depois voltar para revisar? Dizem que é um bom exercício para poder desacostumar do texto. Sim, não sei se precisa 3 meses, mas deixar o texto descansando, sim. 1 ou 2 dias já tá bom, pelo menos para mim já é o suficiente. Se a pessoa ficou muito envolvida, pode dar 1 semana, 2, mas sim. Aliás, esse é um excelente primeiro passo, é se afastar um pouco do texto. Porque aí você vai conseguir voltar ao texto como leitor. Enquanto que se você voltar imediatamente, você ainda está no pique de criar, então você não vai ler como um leitor. Então, sim, deixa na gaveta um tempinho e se prepara para ler depois desse tempinho. Aí, vamos começar as dicas, né? Primeira dica, faça uma leitura, quer dizer, você que sabe o que você faz, né? Tem gente que é virginiana e quer já começar a corrigir a ortografia. Aí eu não vou discutir. Se for virginiano, você começa com a ortografia, que é mais fácil de resolver e são detalhinhos, aí você vê se a palavra está errada. Um programa que nem o Word dá sugestão de ortografia automaticamente. Então você pode verificar se a sugestão é válida e aceitar ou não. É relativamente fácil isso. Não é 100% confiável, né, Laura? Porque ele deixa passar, às vezes, umas coisinhas que estão certas e ele pensa que está errado. Ele pensa que está errado. Então, na verdade, se ficar na dúvida, não confie 100% no Word. Aí vá para um dicionário, por exemplo, o Volpe, que é o dicionário da... Não é um dicionário, ele tem a lista de todas as palavras em português, que existe online, dá para usar para verificar, tá? Ele chama Volpe, V-O-L-P, que é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, né? O Volpe, se não me engano, eu acho que é o dicionário da Academia. Mas é respeitadíssimo. Sim. Ele é constituído como... É o vocabulário da língua portuguesa. É isso que quer dizer voltar. E tem revisores também que se baseiam
pelas normas do Estadão, ou as normas de escrita. Sim, mas isso eu estou falando de ortografia, né? Então, se o Word acusa um negócio e você está meio na dúvida, olha no Volpe, tá? Sim. O Volpe é superior ao Word, então aceite o vocabulário, né? Ele não explica a palavra, mas ele diz todas as palavras que tem em língua portuguesa. Inclusive aí você pode verificar se tem versões aportuguesadas de algumas coisas, se você está na dúvida se é hifenado ou não, essas coisas você pode olhar. Mas o que eu sugiro fazer em primeiro lugar é ler a obra inteira, de cabo a rabo. Então você deixou 2 semanas, 3 meses, se for que nem a Natália, né? Eu acho que não precisa tanto, mas você deixou um tempinho lá. Aí você pega a obra, senta e lê, sem mexer, sem caneta ou sem começar a interferir. Só para pegar o pique dela. Como é que tá a obra? Se for uma ficção, você vai querer checar o quê? Se ela tá funcionando, se ela tem ritmo, se ela prende atenção, se ela não dá saltos, se não tá esquisito alguma coisa, se não faltou explicar, né? Você vai ter a primeira sensação com a obra. Se for uma não ficção, você vai sentir se tá uma construção ali da informação lógica, se vem uma explicação após a outra, se uma coisa está bem encadeada, se alguém que não entende daquilo consegue compreender, acompanhar os seus passos. Então, você volta para uma primeira leitura para sentir o drama, tá? E a Monique Bonomini aqui no Instagram está falando, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o Volpe. Exatamente. Ele é excelente, eu viro e mexe, abro, porque tem coisa que a gente não sabe, se tem hífen, se não tem, como é que é, né? Então, ele tira a dúvida e ele é uma autoridade, né? Ele é respeitado pelos revisores, por quem trabalha em texto, com a palavra final. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.